Oi, e aí? Pra quem não me conhece, eu sou Danilo e eu moro aqui em Patinga, tenho 13 anos e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a raiva. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raiva, que a raiva é um dos probleminhas que a gente está se enfrentando no nosso dia a dia e talvez tenha aumentado um pouquinho nessa quarentena, que a gente está ficando muito preso dentro de casa e a gente fica confinado e a gente acaba ficando sem paciência por causa disso. Então, mas sobre a raiva, segundo o segundo o Google, a raiva é uma maneira de protestar contra algo que aconteceu, ou de frustração, alguma coisa desse tipo, quando você fica contra algum fato que aconteceu assim, ou quando seu ego fica ferido, esse tipo de coisa. Então, a gente sabe o que é raiva, mas quais são os problemas que a raiva traz? A raiva em si não é um problema. A raiva é um sentimento humano, é normal. Não tem problema em ficar bravo. Mas o problema é o que vem com isso. Porque muitas vezes, quando a gente tá com raiva, a gente age sem pensar. E quando a gente age sem pensar, a gente acaba fazendo muitas coisas que, ao pensar direito, a gente não iria fazer. E muitas vezes, esse tipo de coisa que a gente não pensa muito bem para fazer é um pecado, assim. Então, a gente acaba se descontrolando, perdendo o nosso próprio domínio. Isso desencadeia o problema da raiva. Muitas vezes, isso leva a gente a cometer o pecado. A gente age com a velha natureza humana. Então, se a raiva em si não é um problema, mas o problema é o que ela faz com a gente se a gente não se controlar, se a gente deixar a raiva dominar a nossa mente. Como que a gente faz para evitar o pecado que vem com ela? A gente tem que ter um dos frutos do espírito, que é o domínio próprio. O domínio próprio é a nossa capacidade de se manter no foco e permanecer pensando em Deus, com foco em Deus. A gente, com domínio próprio, a gente tem que se controlar e evitar de fazer essas coisas ruins. A gente tem que sempre manter o foco firme em frente em Jesus. Então, tipo, tem um exemplo que às vezes eu gosto de dar assim nesses casos, que é quando Davi teve a oportunidade de matar Saul. Porque Saul ficou perseguindo Davi a vida inteira dele. Não deixou ele em paz praticamente. E Davi, uma vez ele estava lá nas cavernas. E enquanto Saul estava perseguindo ele, Saul tirou um tempinho para descansar. E Davi acabou achando ele. Davi podia matar ele, não tinha ninguém vendo. Aí ele ia acabar com os problemas dele. Mas Davi, ele não agiu com raiva e ele manteve o domínio próprio. Ele não cometeu o pecado. Ele deixou Saul sair vivo e pegou um pedaço da capa de Saul como aviso. Então, às vezes a gente, tipo, a gente tem que se controlar pra evitar fazer o pecado com domínio próprio. Então, a raiva não é o problema e o problema é o que vem com ela. Mas o domínio próprio vai nos ajudar a, a não cometer o pecado.
e se manter o foco firme em Deus, a gente vai continuar andando no seu caminho.